Olá, continuando aqui para a parte 2 do nosso treinamento, né? Continuando na parte do aprendendo a aprender. E aí a gente já falou um pouco, né, sobre a motivação e sobre a importância dos conhecimentos factuais. E agora é a hora que a gente vai falar um pouco sobre memória, né? No capítulo 3, o autor ele pergunta: por que os alunos se lembram de tudo que viram na televisão e se esquecem de tudo que eu digo? Né? Então, na verdade, ele está perguntando o que faz o aluno lembrar de alguma coisa ou não. Né? E aí, vamos para algumas hipóteses. Né? A nossa memória ela não pode guardar tudo que a gente vive. Imagina, você lembrar de cada palavra agora que eu falei, ou lembrar da cor do slide, ou tudo que você está olhando, você guardar. Né? O cérebro não guarda tudo que a gente olha. Então, como é que ele escolhe o que vai ser lembrado e o que não vai? Três hipóteses aí. Primeira, será que são coisas que foram repetidas? Então, por exemplo, todo mundo lembra aquelas musiquinhas de propaganda que toda hora é martelado na sua cabeça, né? Será que tem que repetir muito para lembrar? Essa é uma pergunta. Segundo, será que são coisas que causaram emoção? Então, todo mundo lembra com muita vivacidade o dia do seu casamento, ou outros fatos que foram emocionantes. Será que para a memória acontecer tem que ter emoção? E na terceira aí será que são coisas que você decidiu lembrar? É um esforço proativo seu de falar, eu quero lembrar agora os elementos da tabela periódica, e aí você lembra? Quem dera fosse assim, né? É, Mas vamos olhar o que é o motivo, né, principal. Então vamos lá. Primeiro vamos voltar para o nosso esqueminha sobre o cérebro, né? Então você tem as coisas no ambiente, né? Tem a sua memória de trabalho e tem a memória de longo prazo. O que é interessante é o seguinte: para uma informação chegar na memória de longo prazo, ela precisa ter passado pela memória de trabalho, tá? Para alguma coisa chegar na memória de trabalho, ela precisa ter vindo do ambiente. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é o seguinte: você tem que prestar atenção, certo? Então, a atenção é muito importante nesse processo. Você tem que prestar atenção para que uma coisa saia do ambiente, né, uma informação saia do ambiente, chegue na sua memória de trabalho. Se você não está prestando atenção, já era, não vai chegar na memória de longo prazo nunca. Então, por exemplo, você está naquela aula lá que você não está prestando atenção em nada que o professor está falando, é melhor você ir embora. Você está lá inutilmente. Ah, não, mas eu vou aprender por osmose. Não, isso não acontece. Tá? Você retém quase nada, é muito pouco eficiente você estar numa aula que você não está prestando atenção em nada, ok? Então a atenção é um fator muito importante, tá? E, na verdade ele é necessário para você ganhar memória. Ok, mas você presta atenção em muitas coisas e nem tudo você guarda, certo? Aqui na memória de trabalho, tá? Tem coisas que vão para a memória de longo prazo e tem coisas que simplesmente caem no esquecimento, tá? E quando você guarda alguma coisa na memória de longo prazo, às vezes você esquece também. Vamos chegar aí, vamos falar disso um pouco mais pra frente, tá? E aqui que rola o aprendizado, quando sai da memória de trabalho e vai para a memória de longo prazo. E aí aqui é onde rola a lembrança, quando sai do longo prazo e vai para a memória de trabalho, ok? Então a atenção é um fator muito importante, tá? A atenção é super importante, tá? A emoção não é necessária para o aprendizado. Então tem alguns mitos assim, você tem que estar, a sua emoção tem que estar ativa para você aprender. Isso é mentira, tá? O que acontece é que muitas vezes que a gente está emocionado, a gente está prestando muita atenção. E a atenção sim é muito importante, ok? Mas, por exemplo, se você está emocionado, meio aterrorizado e tal, às vezes você não está prestando atenção. Às vezes você está só enfim, com medo, nervoso e tal, e não vai funcionar, ok? A repetição, ela também não é importante. Tem um teste nos Estados Unidos, que é o teste da moeda de 1 centavo deles, né, o penny. E aí eles mostram várias figuras e perguntam para as pessoas, e aí, qual é a moeda certa? Né? Qual é o desenho certo do penny? E aí a verdade é que as pessoas não conseguem, ninguém sabe. Se a gente fizer isso aqui com a moeda de R$ 1, provavelmente, com alguns detalhes, assim, a gente também não sabe. Ué, mas moeda de R$ 1 não é uma coisa que a gente olha toda hora? Então por que a gente não lembra?
né? E aí a questão é o seguinte: a gente, quando olha para a moeda de R$ 1, a gente presta atenção no significado dela, que é ela vale R$ 1. A gente não presta atenção na forma dela, tá? Então, quando a atenção também, elas são várias coisas. Você pode prestar atenção na forma, você pode prestar atenção no significado. Geralmente, em educação, tá? O professor está interessado que o aluno preste atenção no significado, ok? Então, a dificuldade é fazer, a partir do momento que você prestou atenção no significado, você pensar na memória de trabalho sobre esse significado, tá? A memória ela funciona da seguinte maneira: se você pensou bastante em algo, né? Agora já falando sem ser atenção, qual é o outro fator, né? A atenção faz chegar aqui. Qual é o fator que faz chegar aqui, tá? E aí é basicamente o seguinte: se você pensou bastante em algo, provavelmente você terá que pensar sobre isso novamente, então vale a pena ser guardado. Então o cérebro meio que prioriza. Ele fala assim: pô, você teve muito esforço pensando em alguma coisa? Então você estava lá fazendo um problema de matemática difícil pra caramba, não sei o quê, e ficou lá mó tempão pensando, né? O cérebro fala assim: pô, esse cara tá gastando muito esforço nisso aí, então deve ser uma coisa muito importante pra ele, vou guardar, ok? Se você chega na sua memória de trabalho, você pensa um segundo sobre isso, depois não pensa mais, você não guarda, ok? Então na verdade é bem óbvio assim. A memória é o produto do que você pensa, tá? E o como as pessoas pensam sobre algo determina completamente o que irá parar na memória de longo prazo. Então, vou dar um exemplo aqui legal, que é o exemplo do piano, tá? Então, um professor numa turma quer apresentar para os alunos um piano, tá? Ele pode fazer duas lições, tá? Na primeira, ele quer mostrar que o piano é muito pesado, tá? Então, ele quer que os alunos entendam um pouco a forma do piano e que ele é pesado, ok? Que ele é pesado. Essa é a informação que o professor quer que eles guardem ao fim da aula. Então ele chama todos os alunos e fala assim: agora o desafio de vocês é levantar o piano. Então todo mundo chega lá no piano, tenta levantar o piano e tal, não consegue, e fala: pô, o piano é uma coisa muito pesada. É isso que você pensa durante essa atividade. E aí você sai de lá com a memória de que o piano é pesado, ok? Se você quer só dizer que o piano é um instrumento musical, então você coloca o aluno para começar a tocar uma música no piano. Então você dá algumas instruções para ele: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, nananã. E aí o aluno vai tocar e vai falar: piano é um instrumento e que eu posso produzir músicas. Ele vai sair da lição com essa informação. Se você quer que o aluno consiga reconhecer um piano só de olhar, então ele quer descobrir a forma do piano, então o professor vai fazer um exercício com os alunos em que eles estão olhando para o piano e eles têm que desenhar no papel como o piano é, tá? Então, dependendo da lição, você faz o aluno prestar atenção numa coisa específica e pensar sobre essa coisa. E é isso que vai determinar a memória que vai parar ali na memória de longo prazo, tá? E aí, por isso, tem que ter muito cuidado como a gente fala da atenção, como a gente prende a atenção. Tá? Por quê? Tá? Cuidado com como você prende a atenção. Outro exemplo: a professora quer explicar. Desculpa, gente. A professora quer explicar sobre placas tectônicas, tá? E aí ela leva os alunos no Museu de Geologia, ok? Só que aí tem o passeio lá do museu e nananã. E qual o objetivo da professora? Que no final da aula os alunos saiam com conhecimento factual de placas tectônicas e tal. O que menos acontece durante um passeio é isso. Então, se o pai da criança chega e pergunta: e aí, como é que foi o passeio hoje, filho? Ele não vai falar da placa tectônica, muito provavelmente. Ele vai falar que, sei lá, a menininha que ele gosta na sala, eles passearam juntos, ou tinha um experimento muito bizarro lá no museu, que saíam uns raios e era muito legal. Então ele vai prestar atenção em outras coisas. Um outro exemplo é quando você quer dar uma aula e aí você usa para crianças, sei lá, de 11 anos, e aí você usa exemplos de sexo e tal. Então a criança às vezes presta mais atenção no sexo do que no conteúdo da sua aula. Então ela sai daquela aula pensando em sexo e não pensando no conteúdo, tá?
Então, essa coisa de, o melhor jeito de ensinar é fazendo umas brincadeiras, né? Depende. A brincadeira, né, a experiência, o passeio e tal, eles têm que estar muito alinhados com o objetivo pedagógico do que você quer que o aluno saia lembrando no final da aula. Então, nessa ideia do piano, por exemplo, que todo mundo tem que tentar levantar o piano e tal, é uma brincadeira, desperta a atenção do aluno para o conteúdo e, ao mesmo tempo, faz, durante a brincadeira, ele estar pensando no conteúdo que você quer que ele pense. Tá? Esse é o melhor jeito de ensinar. Tá? É você criar algo que desperte a atenção, mas não a atenção na coisa errada, e sim a atenção no conteúdo, no significado, no que você quer que ele entenda. Tá? Uma outra coisa interessante é o seguinte, você sempre que adquire uma memória, né? Tem vezes que essa memória volta, né? Tem uma lembrança e ela volta para a memória de trabalho. Se ela fica muito tempo sem voltar, o cérebro fala assim, acho que ela não, é inútil. Então ele vai lá e esquece, tá? Ele tira, ele apaga essa memória daqui. Se essa memória não fica voltando aqui, ele apaga. Quem viu lá o Divertidamente lembra de uma cena lá que vinham uns caras e ficava apagando lá as memórias e tal. É esse processo aqui que o cérebro faz. Uma coisa muito interessante por exemplo, vamos dizer que você conhece uma pessoa nova, tá? Jaqueline. Então você estava numa festa e aí você falou, eu sou o Michel, qual é o seu nome? Ela, Jaqueline, legal. Vem aqui, primeiro que você pode ter prestado atenção ou não no nome da pessoa, né? Se você nem prestou atenção, já era. Vamos dizer que você prestou atenção, você falou, Jaqueline, vou decorar aqui, vou pensar sobre Jaqueline, para depois eu não cometer uma gafe e tal, e saber chamar ela pelo nome dela. Então, ela vem aqui para a memória de longo prazo, ok? No dia seguinte, você nem pensa mais em Jaqueline, tá? E aí já era. Você nunca mais vai pensar em Jaqueline na sua vida e você vai esquecer o nome daquela pessoa. Agora vamos dizer que a Jaqueline te marcou de algum jeito e aí no dia seguinte volta assim, Jaqueline era o nome dela, voltou. Quando volta pra cá, o cérebro, né, tem uma teoria aí que o cérebro fala assim, se você no dia seguinte lembrou de novo, então eu te dou mais 7 dias de memória, sem você precisar lembrar, tá? Então, no segundo dia, terceiro, quarto, você não lembrou, mas aí no quinto você lembra, né? Ele volta aqui, aí o cérebro fala, então essa memória merece ficar aqui mais um mês. Eu estou inventando aqui os números, tá? Mas tem uma teoria que isso é exponencial. Então, se no próximo mês você lembra, ele te dá mais um ano. Se no próximo ano você lembra, ele te dá mais 10 anos. E por aí vai. Só para mostrar o quanto que você tem que repetir, né? Nesse caso, a repetição é muito importante. Para você proteger contra o esquecimento, tá? Vamos passar? Agora vamos falar do que são bons professores, né? Então, o que bons professores têm em comum? Como é que faz para ser um bom professor, né? Quais são os fundamentos por trás de um bom professor? E aí fizeram um teste, perguntaram para os alunos quais os professores que eles mais gostavam, etc. E aí descobriram que os alunos gostam de alguns estilos de professores, tá? Tem o comediante, tem a mãezona, tem o contador de histórias, o showman, são estilos que geralmente os professores gostam. Porém, não é o estilo do professor que o faz ser bom, tá? E sim 2 fatores principais. O primeiro é conseguir se conectar pessoalmente com os alunos. Isso gera atenção, ok? Então, o comediante, ele gera atenção pela piada que ele faz, tá? Então, os alunos estão o tempo todo ligados para ver se vai ver uma nova piada e tal. A mãezona, ela é muito afetiva, o aluno gosta muito dela e tal, pode ser um paizão também. Também quando a gente tem uma conexão emocional com alguém, a gente presta mais atenção no que aquela pessoa fala, tá? O contador de histórias, a história é um ótimo artifício para causar atenção, então ele também é um cara que traz atenção. O showman, que é um cara que traz experimento para a sala de aula, etc., também é um cara que chama atenção, tá? Então, atenção, o professor conseguir chamar atenção, cada um tem o seu estilo, mas o importante é conseguir chamar atenção, tá? Segundo fator que faz o professor ser bom é ele conseguir organizar as ideias de uma lição de um modo coerente que faça os alunos entenderem e se lembrarem. Então, que tem a ver com pensar no significado. São os 2 fatores para causar memória. Então, no fundo, o professor bom é um cara que consegue fazer você lembrar depois. E aí, para você lembrar depois, você tem que ter atenção.
E a aula ela tem que ser planejada e o professor tem que estar atento para se durante a aula dele os alunos estão pensando no significado daquele conteúdo, tá? No objetivo pedagógico dele. Então a aula tem que ser planejada, ela tem que ser bem bolada. Não adianta o professor ficar falando lá e os alunos vão perder a atenção, ou o professor botar um monte de coisa desestruturada no quadro, começar na esquerda, ir para a direita, ir para o meio, depois apagar a esquerda, enfim, fazer uma bagunça no quadro, né? Então geralmente os bons professores eles são bem lineares, assim, eles são bem estruturados, eles planejaram a aula, eles fazem alguns jogos, algumas interações no meio da aula que vão fazer o aluno pensar sobre o conteúdo da aula, enfim, tá? Então esses são os dois fatores importantes. Desculpa mais uma vez aqui. E aí, o autor dá uma... Gente, esses slides estão todos cheios de texto, porque depois eu vou disponibilizar para vocês, então se vocês quiserem ler, enfim, tá? O autor, ele dá uma técnica para você conseguir fazer os alunos lembrarem, tá? Que é um jeito bom de chamar a atenção e fazer o aluno pensar sobre, tá? Que é organizar as lições como histórias, tá? É o chamado storytelling, tá? Histórias é um jeito excelente de ajudar os alunos a entenderem e a lembrarem, tá? A estrutura de uma história consiste nos 4 Cs lá que Hollywood usa muito, tá? Então, o primeiro C é um character, que é um personagem, tá? Então, geralmente o filme ele passa os primeiros 20 minutos desenvolvendo esse personagem para você se importar com ele, ok? Então você tem que estar se importando, tem que estar vinculado emocionalmente com esse personagem, tá? Depois vem algum conflito. Tipo, esse personagem ele tem que resolver alguma coisa. Aconteceu alguma coisa na vida dele que é um conflito, tá? E para ele resolver esse conflito começam a ter complicações, tá? Não é tão fácil resolver esse conflito e tal, então começa a complicar, tá? E o legal da história também é porque história é um recurso narrativo que tem causalidade. Então uma coisa leva a outra, tá? Então, e por que história é muito bom? Tá? Fizeram testes cientificamente, assim, né? Histórias são fáceis de compreender porque o público já conhece suas estruturas, o que ajuda na interpretação. Então, a história tem uma relação causal, essa causalidade, né, de fazer uma coisa vir depois da outra, é algo que você já está acostumado desde pequeno, quando sua mãe contava história para você assiste filmes, então história é um recurso que você está acostumado. Não são um monte de informações randômicas, tá? São informações encadeadas, que tem tudo a ver com uma boa aula, com você ser estruturado, ok? Então só de você contar uma história, você já está estruturando sem querer, ok? Histórias são interessantes, né? É cientificamente comprovado em relação a outros formatos. Então os cientistas testam um conteúdo em diversos formatos e eles veem que a história é a que mais chama atenção. Talvez porque a gente já está um pouco habituado a ouvi-la, tá? E histórias são fáceis de lembrar, né? Você pensa no significado o tempo todo e as relações causais ajudam a lembrar o todo. Então, se você lembra de uma parte só da história, ela é uma pista para o que vem antes e para o que vem depois. Então, quando as coisas estão conectadas, tá? É mais fácil de você lembrar. Se as coisas estão desassociadas, se você lembra aqui, não necessariamente você vai lembrar aqui. Mas se elas estão conectadas, quando você lembra aqui, você tem muita mais chance de lembrar aqui, tá? E aí a pergunta que vocês podem fazer é, cara, como é que eu vou fazer histórias para ciências exatas? Que é história? Então, história não é, Joãozinho fez não sei o quê, e aí não é isso, tá? História é existir, tá? De algum jeito, um conflito, uma complicação, uma causalidade, pode ter um personagem ou não, pode ser você o personagem, enfim. Vamos dar um exemplo aqui para ensinar a variável Z de probabilidade, tá? Então, por exemplo, a professora pode começar trazendo um conflito. Um conflito pode ser um desafio, pode ser uma pergunta, tá? O conflito é o seguinte, eu jogo a moeda 100 vezes, tá? E sempre dá cara. Então, vamos dizer que o professor chega na sala de aula com uma moeda viciada, ok? E ele fica jogando a moeda e sempre dá cara. Os alunos vão ficar, pô, mas que negócio é esse? Pô, como só dá cara? Deveria dar metade cara, metade coroa, ok? E aí vem uma causalidade. Logo, né, se a moeda está viciada, né? Então logo a gente pode ter amostras viciadas, ok, né? Então se eu provei agora que eu posso ter uma moeda viciada. A complicação,
Pô, no caso da moeda, a gente sabe que ela tá viciada, que é óbvio, porque a gente sabe a probabilidade. A gente sabe que deveria dar 50 caras, 50 coroa ou algo próximo disso. Então a gente sabe. Mas como é que a gente saberia que uma amostra tá viciada num experimento qualquer? Tá, então eu tô fazendo um experimento lá, científico. Como é que eu sei se a minha amostra tá viciada ou não? Já que eu não sei a probabilidade, né? Então o professor começa a introduzir o histograma. Ele fala assim, ó, tem uma coisa que a gente pode resolver para isso, né? Tem um histograma aqui, mas a gente precisa calcular a área. Pô, vamos usar o integral, como é que a gente vai fazer e tal? Os alunos podem dar ideias e tal. E aí ele pode introduzir a tal da variável z, tá? Então a variável z serve para isso. Vou explicar agora, tá? O legal disso é que o material que você quer que seus alunos aprendam, no caso a variável z, ela é sempre a resposta para uma pergunta, tá? Ela existe por causa de alguma coisa, por causa de um conflito. Tem um motivo de existir, não é uma coisa expositiva, assim, agora você vai aprender a variável z porque você tem que aprender, tá? Não, ela foi inventada, ela tem um propósito, ela é resposta para uma pergunta. Só que a resposta ela nunca é interessante. Se eu chego para vocês e dou só uma resposta, ela não é interessante. Mas se você tem uma ideia clara da pergunta, a resposta fica interessante. Então, se você faz o aluno se envolver o suficiente com a complicação ou com o conflito, ele fica interessado quando você dá a solução. Agora, dar a solução sem criar o conflito é inútil. É a mesma coisa de você mostrar um filme que você não está ainda envolvido com o conflito do personagem. Então, as coisas se desenrolam e você fala, ah, ok, não é legal esse filme, não me senti envolvido, ok? Então, a grande macete, né? O grande macete para você criar uma teoria um pouco mais interessante, explicar de um jeito interessante, despertar a atenção e tal, é você vir com uma ideia, uma pergunta muito boa, um conflito muito bom, você desenvolver isso como se fosse uma história, não precisa ser uma história forçada, mas quando eu falo história é porque tem uma causalidade, ok? E aí dar a resposta, tá? Então por isso é importante perder um tempo para deixar a pergunta clara e você planejar o que você está contando, tá? Como é que isso vai se desencadear a partir dessa pergunta, tá? E aí uma coisa que ele fala que é bem legal é porque a gente fala muito de contextualização. O que é contextualização? Contextualização é você falar assim, ah, cara, pô, não vou ensinar isso aqui só assim, teorema de Green, não. Vou falar que é um arame e aí não sei o que, isso é muito usado na indústria naval e parará, parará. Tem muito esse mito de que a gente tem que contextualizar o nosso conteúdo, que a gente não pode explicar ele nu e cru, né? Só o teorema, né? Que a gente tem que, de alguma forma, mostrar para que serve e não. E aí ele derruba um pouco esse mito, porque o problema da contextualização é que ele funciona muito bem quando ele ressoa bem com um aluno. Então, por exemplo, um aluno de naval, ele está afim, teoricamente, de saber como funcionam as coisas na indústria naval. Mas se você está fazendo o mesmo exemplo para um aluno que não é de naval, esse cara não está muito interessado, então sua contextualização vai ser meio boring, entendeu? Então o que ele fala é o seguinte, a contextualização funciona, só é muito difícil de você fazer. É muito difícil, por exemplo, eu posso ficar no Responde Aí dando exemplos com chopada, mas tem a pessoa que não gosta de chopada, então aquilo não vai ressoar bem com ela, tá? Então ele fala assim, cara, para de pensar too much, né? Para de pensar muito sobre contextualização, e pensa mais sobre o conflito. Pensa na pergunta, né? Desperta a atenção do aluno com uma pergunta. A pergunta não precisa ser contextualizada. Ela pode ser, no caso de uma integral, falar assim, você já sabe calcular a área de um quadrado, não sabe? É base vezes altura, legal. Né? Lado ao quadrado. A do retângulo é base vezes altura. A do triângulo, base vezes altura sobre 2. Né? E essa forma estranha aqui? Como faz? É um conflito. E aí você vai apresentar a integral para ele. Você vai mostrar que é uma coisa que resolve esse problema, né? Então, é mais nesse sentido, de você conseguir trazer... Você viu que eu não contextualizei nada. Não falei que era um terreno, era um não sei o quê, era a abóboda de uma igreja, não sei das quantas. Não falei nada disso. Falei que é uma forma estranha só. Não precisei contextualizar pra caramba. Mas tem uma pergunta interessante que desperta o interesse, tá? Ok, entendi que para o aluno aprender algo, tenho que fazê-lo pensar sobre o seu significado. Mas o que diabos eu faço se não tiver significado nenhum?
Tá? Então, por exemplo, decorar os nomes dos rios do Brasil, ou os elementos da tabela periódica, ou fórmulas e tal, isso não tem significado. Tipo, como é que eu faço o cara saber? Não consigo contar uma história da tabela periódica, dos elementos da tabela periódica, para ele lembrar a ordem, né? Então, quando você tem informações que não necessariamente tem uma relação entre uma ou outra, mas você precisa criar uma ordenação, uma relação forçada, tá? Então aí é útil usar mnemônicos. Então mnemônicos são coisas que dão dicas, forçam ordens. Então mnemônicos é quando você pega os elementos da tabela periódica e cria uma frasezinha. Então o aluno precisa saber a ordem. Não é uma coisa fácil de saber, mas então você cria uma frasezinha para dar um significado, tá? E aí eu crio uma musiquinha. Nesse caso, quando as coisas não têm muito significado, vale a pena fazer mnemônicos. Em outros casos, quando as coisas têm um porquê, têm uma lógica, têm um desenvolvimento, faz mais sentido você contar uma história, tá? E não criar vou criar agora uma musiquinha aqui sobre isso aqui. Aí fica meio over, entendeu? Então, enfim, saibam que vocês podem usar esses mnemônicos também, tá? Então, qual é o princípio cognitivo número 3? Que a memória é o resíduo do pensamento. Então, basicamente, se você pensa, você lembra, tá? Enfim, é o jeito de se lembrar das coisas. É trabalho duro, né? É o cérebro lá processando, é o cérebro lá saindo fumacinha, tá? Porque seria bem não meritocrático se a galera olhasse uma coisa e já lembrasse direto, sei lá. Acho que você tem que fazer um esforço, né, para chegar lá. Ok? Vamos para o capítulo 4. No capítulo 4 ele pergunta o seguinte: por que é tão difícil para os alunos entenderem ideias abstratas? Né? E aí a resposta é que a gente entende novas coisas através das coisas que já conhecemos. Lembra lá dos conhecimentos factuais? Né? Então deixa eu voltar um pouco aqui. A gente tem um monte de conhecimento factual aqui, memórias. Como é que a gente gera novas memórias? Quando a gente puxa eles, compara, processa aqui e tal, tal, tal. Então a gente entende coisas novas do ambiente comparando com coisas que já estão na nossa memória, tá? E aí esse conhecimento comparativo aqui que gera um novo conhecimento. Então a gente sempre aprende coisas novas a partir de coisas que a gente já sabe, tá? Tá? Não importa se o que a gente já sabe é uma coisa concreta ou uma coisa abstrata, tá? Mas a gente aprende coisas novas através de coisas que a gente já conhece. Tá? Por isso que analogias funcionam tão bem. Quando você vai explicar a corrente elétrica, faz muito sentido você relacionar com a corrente de água. Porque é uma analogia que funciona. Corrente de água é uma coisa que você já entende, corrente elétrica é uma coisa muito abstrata. Então você relacionando, você pega mais fácil essa ideia. Tá? E a gente é péssimo em abstrair, ok? Então, vou dar um exemplo do que é abstrair, né? Então, por exemplo, a professora chega e fala assim: galera, vamos dizer para ensino ali básico, né? Olha, a área do retângulo é base vezes altura. Ela fala isso. E aí o aluno não entende nada. Porque isso aqui é um conceito muito abstrato para ele. Ele ainda não entende o que é área direito. Ele não entende o que é base. Pra gente é muito óbvio hoje o que é uma área, mas a área não é uma coisa óbvia. Ele não entende o que é base, ele não entende o que é altura. Como é que ele sabe quem é a base, quem é a altura? Então, isso aqui para ele é meio abstrato, ok? E aí a professora chega e dá um exemplo, tá? Então ela fala assim, ó, esse aqui é um retângulo, tá? A base é 5, a altura é 3 e a área é 3 vezes 5, 15. Tá claro? Aí o aluno falou, ah, beleza, entendi. Por quê? Porque aí já é uma coisa mais concreta, tá? Depois ela chega e dá esse problema aqui, ó. Um campo de futebol tem 100 metros de comprimento por 40 metros de largura. Qual a sua área? E o aluno não sabe fazer. Porque agora não é mais retângulo, é campo de futebol. Não é base e altura, é comprimento e largura. O aluno fica meio perdido. E aí se a professora chega e fala, ah, não, é 100 vezes 40, parará, dá tanto. Aí o aluno, ah, entendi. E aí depois ela vai dando vários exemplos. Então, ó, a porta, a mesa, o envelope, né? Ela vai dando vários exemplos. E aí com vários exemplos, você começa a criar uma abstração, tá? Então o melhor jeito de abstrair é olhando vários exemplos, tá? Um erro muito comum, tá? Um erro muito comum
é quando a gente vai, e aí é um erro dos professores da engenharia e tal, é você começar a matéria com a abstração. Então, por exemplo, você começa a matéria com um teorema. Então o professor fala assim, teorema de Green, dois pontos. Dado o domínio conexo D contido em não sei das quantas, para... e aí o aluno fica, cara, what the fuck? Né? Então isso é um erro que a gente não pode cometer no Responde Aí. A gente tem que partir de coisas concretas, a gente tem que partir de exemplos para depois abstrair. E não abstrair e depois dar o exemplo. Tá? Por que a gente tem mania de abstrair e depois dar o exemplo? Porque quando a gente abstrai, a gente fala assim, criei uma regra geral. Agora, pô, eu só preciso... Parece muito óbvio pra você, porque você fala assim, cara, se eu ensinar só isso aqui, essa é a regra geral, ele vai entender todo o resto. O problema é que você não aprendeu assim. Você aprendeu com vários exemplos para você entender a ideia geral. E aí você começar querendo dar a ideia geral sem dar exemplo é um problemão. Tá? O aluno não entende. Uma outra coisa que gera mais isso nos professores e nos acadêmicos e tal é o seguinte, a gente aprende coisas novas a partir das coisas que a gente já sabe. A maioria das coisas que a gente já sabe são concretas. Só que para um acadêmico, num campo específico do conhecimento, ele pode ter muitas coisas abstratas ali armazenadas. Então ele consegue ver coisas abstratas e aprender direto, porque ele já tem muita coisa, muito conhecimento factual abstrato. O problema é que o aluno novato não tem isso. Então é difícil você começar a jogar um monte de abstração. É por isso que os matemáticos eles gostam muito mais de botar as coisas todas abstratas, porque para eles é uma linguagem que eles já estão muito familiarizados, ok? E por que a gente tem dificuldade de aplicar algo que já nos foi ensinado em novos contextos, como exemplo aqui disso aqui para o campo de futebol? Por que a gente tem essa dificuldade? São dois motivos, tá? O primeiro é porque a gente ganha um conhecimento superficial e não um conhecimento profundo sobre o tema. Tá? Existem degraus de compreensão. Então, uma coisa é você entender que a base vezes a altura. Quando eu dou comprimento versus largura, você já não entende. É porque você está com um conhecimento superficial ainda e não profundo. Tá? E o segundo motivo é que o nosso conhecimento não transfere para outros contextos, apesar de já sabermos. Então, mesmo que a gente tenha um conhecimento profundo, quando a gente se depara com um novo problema, que é igual, mas é levemente diferente, né? E mesmo que a gente já tenha aprendido, não necessariamente a gente reconhece que aquele problema se resolve da mesma forma. Tá? Eu vou falar melhor agora sobre cada um desses pontos. O primeiro aqui, né? Por que ganhamos conhecimento superficial? Tá? Então tem um exemplo legal para falar sobre isso, que é uma sala de aula, tá? Vamos dizer assim, quinta série, sei lá, né? Sexto ano, não sei mais como enfim, como é chamado. Mas a professora está explicando para os alunos qual é a semelhança entre um governo e a sala de aula. E o que ela quer que os alunos entendam, tá? É que o governo e a sala de aula têm regras, tá? Então ela está querendo ensinar que a sala de aula tem regras para os alunos. Então ela está falando que a sociedade tem regras, então tem um governo que, gerencia essas regras e a sala de aula é parecida, parará. E aí você tem degraus de compreensão, tá? No primeiro nível, que é o chamado conhecimento meio que mecânico, você só é aquela coisa quando o aluno só repete o que você falou, ele não entendeu nada, ele só está repetindo, tá? Ele decorou. E aí esse cara vai, se você botar ele numa discussão e falar qual é a semelhança do governo na sala de aula, ele vai repetir o que a professora falou. Ele tem um conhecimento mecânico, ele vai falar, ambos possuem regras, ok? Se você der para ele, né, se o aluno entender um pouquinho a mais, ele vai ter um conhecimento superficial. Ele vai falar assim, os dois são uma comunidade de pessoas que estabeleceram regras entre si para viverem de uma forma melhor. Então ele é um cara que tem um conhecimento superficial sobre o assunto. E você pode ter um conhecimento profundo. O aluno ele conseguiria responder as diferenças entre a sala de aula e o governo, e ele faria analogias com outros grupos semelhantes. Ele falaria, além do governo e da sala de aula, tem outro lugar que também tem regra, que é o não sei o que, e é não sei o que lá, mas a sala de aula, diferente do governo, não tem não sei o que, não sei o que. Esse cara, ele está muito profundo já no entendimento dele sobre esse tema, ok? Então, essa é uma primeira coisa. As pessoas elas têm profundidades diferentes no assunto. Tá? Isso
atrapalha elas para abstrair conceitos e para conseguir aplicar um conceito aprendido em um novo lugar. Porque agora, se eu perguntar qual é a diferença entre o governo e a sala de aula, esse cara não sabe responder, esse aqui também não, entendeu? Enfim. O motivo 2, né? Por que nosso conhecimento não transfere para novos contextos? Então, eu vou fazer um teste aqui, tá? Vamos lá. Só para vocês entenderem. Vamos dizer que você é um médico, tá? E que tem que curar um paciente com um tumor maligno no estômago. É impossível operá-lo, tá? E se o tumor não for destruído, o paciente vai morrer, ok? Existe um tipo de raio, tá? Um raio-x, alguma coisa desse tipo, assim. Raio, enfim, que seja. Que pode ser usado para destruir o tumor, tá? Se os raios atingirem o tumor com uma determinada intensidade, o tumor será destruído. Então, numa determinada intensidade, esse tumor é destruído. Okay? Infelizmente, nessa intensidade, os raios irão destruir tudo que está em volta do tumor. Então, vamos dizer que vai destruir tua pele, vai destruir seus outros órgãos, né? Você tem que atingir uma certa intensidade para destruir esse tumor, mas essa intensidade prejudica os seus órgãos em volta do tumor. Tá? Em menor intensidade, os raios não provocam nenhum mal, mas não destroem o tumor. Então, o que fazer? Como eu faço? Né? O que fazer? Então, essa é a primeira pergunta. Tenta dar uma pensada aí. Que se quiser dar uma pausada no vídeo, e aí eu vou dar a resposta depois. Voltando, a resposta é você colocar os raios em volta, né, do corpo, na intensidade baixa, né, e eles apontando todos juntos para o tumor. Tá? Então, aí o tumor vai receber uma intensidade maior, porque é a confluência de vários raios, mas o raio ele vai passar pela sua pele e não vai te fazer nenhum mal, porque ele está numa intensidade baixa para os órgãos, tá? Só que se os raios estiverem atuando em todas as direções, confluindo para o tumor, vai destruir o tumor, tá? Essa é a resposta. Agora vamos para um novo teste, ok? Um ditador controla um pequeno país dentro de uma fortaleza. A fortaleza está situada no meio do país e várias estradas chegam nela. Você, um grande general, quer livrar o país do ditador capturando a fortaleza, ok? Você sabe que se todo o seu exército atacar a fortaleza ao mesmo tempo, tá? Você ganha, beleza? Porém, seus espiões te avisaram que o ditador colocou minas nas estradas. Só que se poucos homens passarem sobre essas minas, elas não explodirão, já que o ditador coloca seus homens nas estradas. Então o ditador tem homens ali patrulhando a estrada, então não faz sentido a mina explodir. Mas se o exército todo passar pela estrada ali, muita gente, a mina vai explodir. Como conquistar a fortaleza? Então assim, é meio óbvio a resposta, porque vocês acabaram de ver o anterior. O que você vai fazer é que você vai dividir seu exército, uma parte do exército vai por uma estrada, outra parte por outra e tal, todos vão passar sem a mina explodir, só que vão chegar na fortaleza junto e vão acabar com o general e parará, tá? O que é interessante? Interessante é que esses problemas, eles possuem a mesma estrutura profunda, ou seja, o mesmo algoritmo, modo de resolução, tá? Então a estrutura deles profunda é a mesma, você tem que usar o mesmo artifício, o mesmo conhecimento para vencer esse desafio, ok? Só que eles diferem na sua estrutura superficial. Então, num, você está falando de raio-x, médico, tumor. No outro, você está falando de fortaleza, general, exército. Tá? O interessante é que só 30% dos alunos acertaram o segundo problema, já tendo visto o primeiro anteriormente. Não imediatamente antes. Então, vamos dizer que o professor mostrou esse problema aqui, algumas semanas depois ele mostrou esse aqui. 30% lembrou. 30% conseguiu aplicar o conhecimento ganhado no primeiro e aplicou no segundo para resolver o problema. Ou seja, a gente é péssimo em transferir o conhecimento. Né? Por que isso acontece? Isso acontece porque quando a gente pensa em médico, tumor, não sei o que, são vários conhecimentos factuais ligados à medicina, tá? Que o nosso cérebro vai puxando outras coisas, assim, vai levando a gente para um caminho, o nosso cérebro tem a ver com medicina, essas coisas. Quando você vê Fortaleza, o nosso cérebro vai levando a gente para outro lugar. Ele não tem muito uma capacidade de falar que uma coisa tem a ver com a outra. Que, ignora aqui a estrutura superficial, a estrutura profunda que é importante.
você só consegue ter essa noção quando você consegue enxergar as estruturas profundas, que é quando você tem um conhecimento muito profundo, ok? Então, 30% dos alunos não conseguiram, os outros 70% não, né? A estrutura superficial atrapalha enxergarmos a profunda, ok? Agora, quando disseram aos alunos que os problemas eram análogos, ou seja, do mesmo tipo, e aí usando um pouco para o Responde Aí, né? Quando você fala assim, cara, esse problema é do mesmo tipo desse aqui, mesmo que eles tenham superfícies, estruturas superficiais muito diferentes, quase todos os alunos acertam, tá? Porque ele consegue fazer analogia, ok? Mas isso é quando você diz que eles são análogos, tá? Então isso é uma coisa, é um conceito que a gente está usando bastante nesse novo produto do Responde Aí, que tem os tipos, né? Dado que a gente não pode resolver todas as questões, a gente coloca as questões não resolvidas do lado de questões resolvidas, que são do mesmo tipo. E a gente imagina que se a gente for bem assertivo, o aluno vai conseguir fazer a analogia. Tá? E aí ele vai, beleza, é a mesma coisa, só fazer a mesma coisa, né? Porque é o mesmo tipo, então tem que fazer a mesma coisa. Tá? Então, qual é o princípio cognitivo 4? O princípio cognitivo 4 é que nós entendemos coisas novas pelo contexto das coisas que nós já sabemos. E a maioria delas são concretas. Ok? Abstração é a meta da educação. Queremos que os alunos apliquem conceitos aprendidos em contextos novos. Então isso é criar conhecimento, isso é pensamento crítico, que todo mundo quer. Só que tem um trabalho até você chegar lá, entendeu? É difícil, você precisa ter muito conhecimento factual, entender profundamente as coisas, para você começar a conseguir transferir conhecimento, você pegar o que você aprendeu na faculdade e quando você tiver um desafio parecido no mercado de trabalho, você conseguir lembrar daquilo e usar num contexto totalmente diferente, mas que tem a mesma estrutura profunda de resolução, tá? Isso é quando você é muito expert em algum domínio que você consegue fazer isso, tá? Vamos agora para o capítulo 5, tá? Que é o seguinte: a prática extensiva vale a pena? O que é prática extensiva? Né? Vale a pena eu ficar praticando aquilo que eu já sei? Vale a pena eu ficar praticando pra caramba, fazendo um monte de problema de matemática e tal? Pra que isso serve? Tá, então vamos lá. É claro que praticar é importante, né? Desculpa. É claro que praticar é importante para ganharmos competências e nos aperfeiçoarmos. Então, não sei alguma coisa, não sei uma matéria, vou praticar e vou aprender. Isso é óbvio, tá? Mas por que praticar o que já nos consideramos bons, tá? Né? E aí quem faz isso, né? Sei lá, pega o Neymar. Por que o Neymar treina? Ele não é bom pra caramba já? Por que ele treina? Qual o objetivo do Neymar treinar todo dia? Né? Pega lá o Guga no tênis, por que ele fica lá treinando arremesso? Pô, mas... né? Por que ele fica treinando saque? Não sabe sacar já? Por quê? Qual o problema desse cara? E aí são 3 benefícios, tá? O primeiro é reforçar as habilidades básicas necessárias para o aprendizado de habilidades mais avançadas. Vou explicar, tá? O segundo é proteger contra o esquecimento. E o terceiro é melhorar a transferência de conhecimento, que é isso que a gente falou agora, tá? Então vamos um por um. Então, motivo 1. Reforçar as habilidades básicas para aprendizagens mais avançadas. Então vamos fazer um teste aqui, tá? Nomeie cada figura sem ler o texto. Bem, o legal desse teste aqui é que as crianças performam melhor que os adultos, tá? Então, o adulto lê quadrado e é um retângulo, né? Então, esse é um problema. Porém, tá? A criança, que ela não sabe ler direito, ela até sabe ler, mas ela ainda não está tão boa em ler, ela erra muito menos que o adulto. Por que isso? Porque quando a gente lê é uma coisa que a gente já faz muito. Então a gente já está muito treinado a ler. É muito automático para a gente ler. E quando a gente lê muito, a gente fica treinado a ler. E aí a gente começa a ler automaticamente. A gente lê sem a gente querer. Tá? Então você lê quadrado mesmo dizendo que não é para você ler. Tá? É uma coisa que seu cérebro faz sem você querer. Tá? E isso é muito importante para o esporte, por exemplo. Por que o tenista lá profissional treina saque pra caramba? Porque ele quer sacar bem
mesmo sem ele ficar pensando que tem que sacar bem. Ele quer que seja um processo automático do corpo dele. Tá? O Neymar quer passar a bola de um jeito certo, ou quer bater um pênalti certo, mesmo sem ter que ficar super concentrado. Tá? O exemplo de amarrar tênis é bom. A gente amarra o tênis sem pensar muito sobre isso, ou de dirigir, a gente já falou sobre isso. Então, quando a gente treina muito, a gente torna os processos automáticos, né? Tem um chunking, e isso abre espaço na memória de trabalho. Lembra que ela é limitada e tal. Então, isso abre espaço na memória de trabalho para assuntos de nível mais avançado. Então, se para o Neymar é ridículo passar a bola, isso não ocupa espaço na memória de trabalho dele. E aí, o que ele faz com esse espaço que está sobrando? Ele pensa em estratégia de jogo. Ok? Ele olha como todo mundo está posicionado no campo. Ele pensa num drible que ele vai fazer. Agora, se passar a bola para você já é difícil, você não vai conseguir pensar em estratégia de jogo. E é por isso que o Neymar é melhor que você. Porque ele consegue processar mais informações mais rápido do que você. Tá? Porque ele está muito treinado nas habilidades mais básicas. Beleza? Motivo 2. Proteger contra o esquecimento. Então a gente sempre fala assim, pô, pra que eu estudo isso aqui? Já aprendi, tudo que eu aprendi em biologia no ensino médio, eu já esqueci. E aí, né? E aí vamos falar um pouco sobre retenção, tá? De conhecimento. Então esse aqui é um teste, tá? De alunos fizeram uma prova de álgebra com os alunos, tá? E aí tem os alunos que tiraram A e os alunos que tiraram B para baixo, tá? E aí isso é bizarro, porque esses caras ficam testando os próximos 16 anos. Enfim. Mas aí eles fizeram o seguinte teste. Eles aplicaram esse teste de álgebra, tá? Para testar os conhecimentos dos alunos 3 anos depois dessa primeira prova, 4 anos depois, 5 anos depois, 6 anos depois, até 16 anos depois. Os alunos que tiraram A é essa primeira galera aqui, e o B é a segunda galera aqui, tá? Então o A, 3 anos depois, já tinha esquecido 50% do que sabia. Aqui. Né? Bizarro. Não lembrava mais de 50%. E conforme foi passando os anos, isso foi piorando. Até que no final ele só lembrou de 30%. Tá? A galera do B já tinha esquecido 30%. E aí no final dos 16 anos ele só lembrou 15%. Então, de fato, nossa retenção de informação é muito ruim. A gente esquece, né, na mesma proporção aqui. A gente esquece muito rápido, tá? E aí, ser bom ou não, ou estudar muito para uma prova lá, tirar A ou B, não previne contra o esquecimento. As pessoas elas esquecem na mesma proporção, tá vendo? Tá? Então, o que você estuda lá para a sua primeira prova que você fez na vida, o quanto você ganhou de informação, não vai fazer com que você fique com essa informação para sempre. Você vai esquecer numa mesma proporção. Porém, vamos ver um outro exemplo aqui, um outro teste agora que fizeram com 55 anos, tá vendo? Bem, essa galera aqui, tá? É a mesma coisa, prova de álgebra, tá? Essa galera aqui não estudou cálculo, tá? E fez um curso de álgebra na vida. Então é a mesma coisa aqui, ó. No início eles tinham 60% de acerto, e aí conforme foi passando anos, acabaram com quase zero, né? 20%, parará. Então, perdeu. Agora, essa é uma galera que não estudou cálculo, mas teve mais de um curso de álgebra. Então, mesma coisa, né? O cara sabia um pouco mais na prova, só que ele vai perdendo na mesma proporção do outro grupo. Tá vendo? Agora, essa aqui é uma galera que estudou cálculo, ou seja, fez alguns cursos de álgebra e cálculo. E olha como é bizarro. Essa galera que começou o teste aqui, né? E ele foi perdendo, mas ele perdeu numa velocidade muito menor. Tá? E o cara que fez acima de cálculo, ou seja, estudou cálculo, fez pós-graduação em matemática, parará, quando vê uma prova de álgebra, o cara não esquece a vida inteira. Tá? É até estranho essa curvinha aqui pra cima, mas eu acho que é falha do livro mesmo. Mas o cara não esquece. Tá? O que isso mostra? Isso mostra que a prática continuada protege contra o esquecimento. Lembra daquilo que eu falei, que as coisas saem da memória de longo prazo e vão voltando para a memória de trabalho, e aí isso faz você lembrar mais?
Então é exatamente isso. O cara ter estudado um curso de álgebra, depois outro, depois cálculo, depois matemática, ele sempre vai revendo aqueles conceitos. Chega uma hora que de tanto rever, ele não esquece mais. É o efeito exponencial de lembrança que eu falei do cérebro. Porém, se você não tem uma prática continuada, você esquece, tá? Então esse é um segundo motivo por que é importante treinar. Uma coisa interessante é que o estudo espaçado no tempo garante mais retenção do conhecimento do que o estudo intenso num curto período de tempo. Então é aquela coisa do estudar na véspera versus estudar planejado, né? O estudar na véspera é muito bom para no dia seguinte você ficar mais fresco na cabeça. Mas ele é muito ruim para você lembrar uma semana depois. Agora, quando você estuda continuadamente, ele é pior para você lembrar na prova do dia seguinte, mas você vai garantir uma retenção maior de conhecimento. Tá? Isso são chamados recalls. Recalls é quando você pega uma coisa da memória de longo prazo e leva para de trabalho, né? Você lembra, é um recall, faz o seu cérebro forçar o aprendizado, pois você se força a pensar puxando da memória de longo prazo, tá? Então tem muito essa coisa de você estudar espaçado, assim, para concurso público, né? Tipo, estuda uma coisa na segunda, depois na terça, depois volta a estudar a mesma coisa na quinta, né? Uma coisa que funciona demais para você ir bem numa prova existe uma tal da ilusão de competência. O que é a ilusão de competência? É você ficar lendo o livro achando que você está aprendendo, né? E você não está. Você aprende mesmo quando você faz um recall. Então você aprende quando você se testa. Você aprende quando você fala assim, o que era o teorema de Green mesmo? Aí você tenta lembrar, você tenta puxar aquilo. Isso faz você lembrar. Isso faz você reter informação no longo prazo. Ou quando você fica fazendo exercício, é um ótimo jeito de se fazer recalls também, porque vem um exercício, então você tem que lembrar como se resolve ele. Isso faz com que você puxe isso da memória, e isso vai fazer você ter uma retenção de informação maior também. Tá? Motivo 3, melhorada a transferência de conhecimento. Então, ver diversos problemas do mesmo tipo deixa mais fácil o reconhecimento da estrutura profunda de um novo problema, mesmo que ele não seja exatamente igual. Então, se você treina sacar a bola em vários contextos, ou fazer problemas de matemática em diferentes tipos de... fazer problemas de progressão aritmética, mas diferentes tipos de problema, isso vai fazendo você falar assim, no fundo é tudo a mesma coisa, é só eu saber isso, isso, isso. Tá? Você pode até enxergar a estrutura profunda de um problema da primeira vez que você vê, mas isso não significa que você vai reconhecê-la automaticamente da próxima vez. Praticar ajuda isso. Tá? Então o princípio cognitivo 5 é esse, que é impossível virar proficiente uma tarefa mental sem uma prática extensiva. Ok? Vamos para o capítulo 6. Qual é o segredo para fazer os alunos pensarem como reais cientistas, matemáticos e historiadores? Ou seja, não só eles ficarem sabendo conteúdo factual, mas qual o segredo para eles virarem exímios pensadores críticos, né? Exímios criadores de novos conhecimentos, né? No caso da ciência, da matemática, da história, mas você pode botar também esporte, e aí isso é aplicado para várias áreas do conhecimento, ou músicos, tá? Então como é que você faz a pessoa virar uma expert num assunto, ok? É o tema que a gente vai falar na parte 3 agora. Eu vou pausar o vídeo para ele não ficar muito pesado. E aí a gente já se vê, tá bom?